Olá, meu nome é Fernanda Rodrigues e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre a saúde do trabalhador. É um tema bastante interessante e eu espero que vocês gostem. A minha experiência com a saúde do trabalhador começou numa fábrica na ADM do Brasil, uma multinacional, qual fui enfermeira do trabalho por 1 ano e meio. Depois de lá, eu fui trabalhar como consultora em canteiros de obra, também dentro da saúde e da segurança do trabalhador. Hoje eu atuo na docência, porém também estou atuando na saúde do trabalhador, porque uma das minhas disciplinas na Anhanguera Uniderp é saúde do trabalhador e também atuo na especialização de enfermagem do trabalho, tanto a especialização na modalidade presencial quanto na modalidade à distância. Então eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês, dividir um pouco das minhas experiências, dar algumas dicas, né? De repente pode ser um tema que vocês se interessem para estar se desenvolvendo profissionalmente. E mesmo para quem não pensa em se desenvolver profissionalmente na saúde do trabalhador, eu acho que é muito interessante porque vocês podem começar a pensar em cuidar da sua saúde enquanto trabalhadores. Porque eu acredito que, se vocês não foram, são ou serão trabalhadores algum dia. E é importante saber que o trabalho que a gente realiza, ele exerce um papel fundamental na nossa saúde. Então eu quero falar um pouco para vocês sobre como funciona a saúde do trabalhador, o que a gente tem que olhar a gente deve ter para preservar essa saúde do trabalhador, que tipo de profissional pode estar engajado nesse projeto e dizer que hoje a gente é uma área que está em crescimento na saúde pública, em crescimento nas instituições privadas, com bastante oportunidades, concursos. Eu, como sou enfermeira do trabalho, eu fico de olho aí em concursos e está tendo bastante concurso para enfermeira do trabalho, mas também tem muitos outros profissionais que podem estar atuando nessa área. Então, eu quero falar para vocês um pouquinho, sobre esse tema tão interessante. Para falar sobre a saúde do trabalhador, é necessário a gente entender o que é o trabalho. Então, o trabalho, ele tem esse nome, não sei se vocês já ouviram falar, mas trabalho vem de tripalho. E tripalho era um objeto utilizado para castigar os negros. Então, eles eram açoitados, era tipo um chicote, no qual os donos dos escravos usavam esse instrumento para castigar os seus escravos. E aí, de tripalho, nasceu o trabalho. Então vejam que nome pesado, que etiologia pesada esse nome. Então tem muita gente que vê o trabalho com essa característica ainda, de algo penoso, forçoso. Tem gente que chega em casa, quantas vezes, às vezes vocês não fizeram isso? Falaram, hoje trabalhei feito um escravo, estou me sentindo castigado, só falta colocar no tronco. Porque o nome vem a etiologia da palavra traz esse peso. Mas a gente tem que ver o trabalho de uma forma diferente, porque trabalho é criar vida. Através do trabalho é que são criados são criados os produtos, os bens, os serviços. Através do trabalho a comunidade se desenvolve. Das formas de se medir o desenvolvimento de um país é através dos índices de emprego, de empregabilidade, de desemprego. Então, quanto mais empregabilidade, quanto mais empregos novos forem criados, mais o local está se desenvolvendo, mais desenvolvimento para o país, para a região. Isso quer dizer que o trabalho cria vida, o trabalho proporciona sonhos, o trabalho proporciona realizações, e tudo gira em torno disso, porque a gente já cresce pensando o que eu vou ser quando crescer. E para mim ser alguma coisa, quando eu crescer, eu vou ter que trabalhar para aquilo. Então, o trabalho está presente na vida de todas as pessoas. O trabalho, ele também identifica o indivíduo na sociedade. É a forma como o indivíduo, ele se identifica, ele se coloca na sociedade. Por exemplo, eu muitas vezes, quando me perguntam quem eu sou, antes de dizer eu sou Fernanda, eu digo eu sou enfermeira do trabalho. Porque eu me vejo, eu vejo que a minha identificação perante a sociedade é o que eu faço e não o meu nome. E é assim para muitas pessoas. As pessoas, principalmente quando elas gostam do que fazem, elas usam a identificação que elas fazem antes de quem elas são, porque as coisas se misturam, entendem? Então é importante que, para a gente se manter saudável no ambiente de trabalho, é importante que a gente esteja contente, feliz, satisfeito com o que a gente faz, com o trabalho que a gente desempenha. E dessa forma, nós vamos nos identificar na sociedade
pelo trabalho que a gente realiza. Parece um pouco, né, parece um clichê, mas quando a gente faz uma coisa que a gente se identifica, quando a gente trabalha de forma confortável, quando a gente tem uma remuneração adequada, né, quando é aquele trabalho que você fala, nossa, eu nasci para isso, você não adoece. Vocês já perceberam? E quando você faz uma coisa que você não gosta, você entra já pensando em sair. Você diz, nossa, né, o meu trabalho é tão duro, tão difícil que eu estou ficando doente. Então, é claro que, né, a gente trabalha buscando uma boa remuneração, buscando um reconhecimento, mas se você faz o que você gosta, se você se sente bem no seu ambiente de trabalho, você vai buscar, né, o seu reconhecimento financeiro. Enquanto que se você faz uma coisa que você não gosta, que você não se sente bem fazendo, não importa o quanto você ganhe, você vai acabar, né, doente, certo? Agora, o que é perfeito, né, gente? Fazer o que gosta e ainda ganhar bem para isso. É o sonho de todo mundo, não é? Então, por que eu digo isso? Porque a sua satisfação profissional interfere na forma como a sua saúde reage no ambiente de trabalho. Tá? Então, os locais de trabalho, eles têm uma influência significativa na saúde do trabalhador, uma vez que a gente passa mais da metade da vida trabalhando. Como eu falei, a criança ela já é moldada para pensar no que vai ser quando crescer, que trabalho ela vai desenvolver. Às vezes ela pensa que vai seguir a carreira do pai, da mãe, do avô, ela pensa numa carreira nova. Então ela está sempre pensando no quê? Dali 10, 15, 20 anos, o que ela vai ser, no que ela vai trabalhar. E quando ela encontra esse trabalho, a gente tem que passar pelo menos aí 30, 35 anos trabalhando para poder se aposentar depois. Então, o trabalho, esse ciclo de vida faz parte da vida de todas as pessoas. Trabalhar faz parte da vida de todas as pessoas. E o local de trabalho influencia, como eu disse, porque a gente passa muito tempo nesse ambiente de trabalho. Tem pessoas que têm um emprego só. Né, não dividem, entrou na empresa como recepcionista e foi ficando, foi aprimorando, foi se desenvolvendo, foi cursando, fazendo uma graduação, se especializando, né, foi subindo de cargo, mas continua ali há 30, 40 anos. Então imaginem como essa pessoa, como esse ambiente influenciou na vida dela, na sua saúde. Se é uma coisa, provavelmente para uma pessoa ficar 30 anos no mesmo local de trabalho, é porque ela gosta do que faz, porque senão ela já teria, né, adoecido antes de chegar aí esse período da chamada aposentadoria, não é mesmo? Senão ela não suportaria. Hoje as pessoas elas já veem que se elas não estão bem, se elas estão fazendo alguma coisa e esse trabalho está prejudicando a sua saúde, ela está adoecendo, sentindo dores, muito cansada, as pessoas já buscam trocar de ambiente de trabalho. Né? Então, é importante ter esse olhar atento. A partir do momento que esse ambiente de trabalho está fazendo mal à minha saúde, eu preciso repensar se é isso mesmo que eu quero fazer. Tá? O impacto do trabalho na saúde, ele deve ser um assunto imprescindível para os trabalhadores. Quando as pessoas procuram um trabalho, elas não pensam assim, será que isso vai me fazer mal? Será que vai interferir na minha saúde? Será que eu vou adoecer? O que a gente pensa de cara? Né? Qual vai ser a remuneração? Vou ganhar bem? Então eu quero. E aí pensam assim, vai ter insalubridade? Então eu quero. Tem periculosidade? Legal, aumenta ainda mais o meu salário. E não pensa que você está recebendo esses adicionais, esses aditivos salariais, porque você está correndo um risco muito maior de adoecimento. Então as pessoas, elas miram, né, elas focam na remuneração e não se aquele ambiente oferece uma boa condição de saúde, se ele oferece, né, ou pelo menos se ele não atrapalha a saúde do trabalhador. Tem muitos trabalhadores que não se dão conta de que o serviço que eles realizam prejudicam a sua saúde. A gente pode observar pessoas que estão aí trabalhando há algum tempo, né, em locais expostos a poeiras, a substâncias químicas, a materiais biológicos e não se dão conta que isso é um risco para a saúde. Mas eles continuam trabalhando porque a remuneração é interessante, porque se tem os adicionais. Então isso acaba, né, conquistando esse trabalhador. Mas o trabalhador ele deve ter consciência de que ele tem que focar, ele tem que ter saúde para que ele possa continuar trabalhando. Porque hoje um trabalhador, é claro que, né, para quem trabalha regido pela CLT ou para quem tem um regime
de trabalho estabelecido formal, e se essa pessoa ela adoece ou ela se acidenta, ela vai ser encaminhado aí para a Previdência, para o INSS, e ele vai poder receber salários sem estar trabalhando. Mas e quem trabalha na informalidade? A partir do momento que adoeceu, pronto, aí já não tem mais aquele salário, não tem mais aquele dinheiro. E aí como é que vai ser a vida, né, dessa pessoa? Então, a falta da saúde no ambiente de trabalho, ele é um problema de saúde pública. A partir do momento que o trabalhador, quando ele, né, adoece e se ele não tem um vínculo formal e ele passa a não receber esse salário, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar vivendo na marginalidade, isso pode levar ao número de violência, né? Então, isso é um problema também de saúde pública e um problema econômico, tá? Bom, o trabalho, ele tem papel reconhecido na determinação e evolução do processo saúde e doença para o trabalhador. Como eu falei, né, isso vem para enfatizar que uma pessoa que trabalha 10 anos, 15 anos exposta à poeira, e não é poeira assim, gente, poeira de chão, é poeira de bagaço de cana, é poeira de fibra de amianto, é poeira de carvão, certo? São materiais biológicos. Essas pessoas, elas vão ter em algum momento da sua vida a sua saúde interferida. E o grande problema é que as patologias, as doenças ocupacionais, elas demoram cerca aí de 20, 15 anos para demonstrar sintomas para o trabalhador. Então, não é trabalhando 1 mês, 2 meses exposto à fibra de amianto que ele vai começar a se sentir sentir dificuldade respiratória. Não é trabalhando 1 mês, 2 meses exposto ao ruído que esse trabalhador vai começar a sentir dificuldade auditiva. É depois de muito tempo. Por isso que as empresas, elas têm que manter um controle rigoroso. As empresas hoje, elas estão mais responsáveis com a saúde do trabalhador. Elas são mais responsáveis. Por quê? Primeiro por conta da responsabilidade social, né? Aquela questão de mostrar para o consumidor que ela se preocupa com quem produz o seu produto. Né? Então, assim, olha, a empresa ela quer mostrar que eu cuido dos meus funcionários, a gente tem planos de saúde, plano de cargos e carreiras, porque eu valorizo quem produz o meu produto. Isso é uma questão, claro, de missão, de filosofia interna, mas também de preocupação com o público. Né? Porque quando a gente compra um produto e a gente sabe que esse produto, que quem produziu, né, o trabalhador que está por trás desse produto, que ele tem a sua saúde valorizada, respeitada, que ele é tratado de forma digna, a gente se sente também responsável por isso. É como se a gente estivesse contribuindo para essa dignidade, para esse cuidado com a saúde do trabalhador. Em contrapartida, quando a gente vê que uma empresa está sendo, né, desumana, às vezes aparece no jornal as carvoarias, ou fábricas até caseiras que acabam expondo os trabalhadores a condições, né, indignas. Então a gente fala, não quero nem saber desse produto mais. Então a população, a comunidade, ela está tendo já essa consciência. E por isso as empresas procuram respeitar, acompanhar, né, proporcionar qualidade de saúde de vida para os trabalhadores. Uma outra questão também, é claro, é a questão financeira e a questão legal. Então, financeiramente, a empresa ela gasta muito mais quando ela tem trabalhadores afastados por doenças ocupacionais, por acidentes de trabalho. Então, o custo se torna muito maior, né? E também existe um imposto, um fator que é pago que a empresa paga para a Previdência quando ela tem um número grande ou de acordo com o número de trabalhadores afastados por doenças ou acidentes. Então, isso é uma questão que mexe no bolso das empresas. E também a questão legal, que é respeitar a legislação, que daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais para vocês sobre a legislação. Então, para atuar nessa área, né, nessa área tão complexa e tão cheia de oportunidades, que é a saúde do trabalhador, a gente pode ter uma equipe, deve ter uma equipe multiprofissional. O mais comum é a gente ver aí médicos, né, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, o próprio enfermeiro do trabalho,
Dentro da enfermagem, a gente também tem técnico de enfermagem do trabalho, auxiliar, e o técnico de segurança do trabalho. Essa é a equipe mínima, né, a equipe tradicional, padrão. No entanto, outros profissionais podem atuar na saúde do trabalhador, podem e devem, como por exemplo o fisioterapeuta, já que hoje em dia está tão em alta essas questões, né, as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, por consequências de lesão por esforço repetitivo. Também o educador físico trabalhando com a ginástica laboral. A ginástica laboral é uma medida de descontração, é uma forma de relaxamento para o trabalhador. É importante também manter, né, a empresa ou mesmo a saúde pública manter um psicólogo disponível para a atenção à saúde dos trabalhadores. Porque um psicólogo, ele pode atuar na mente do trabalhador, enquanto que uma equipe como, né, a enfermagem, o médico, atua no corpo, né, na parte fisiológica. E o trabalhador, ele precisa estar com corpo e mente em harmonia. Porque quando ele ele tem problemas financeiros em casa, tem problemas familiares, ou ele não gosta da sua chefia, dos seus colegas de trabalho, ele está mais suscetível ao adoecimento e ao acidente, principalmente ao acidente de trabalho. É aquele profissional que ele vai fazer as coisas com menos responsabilidade, com menos dedicação. Então, eu vou fazer de qualquer jeito mesmo, eu estou brava, estou nervoso, estou descontente, se machucar, machucou, é bom que eu pegue um afastamento. Já ouvi essas histórias por aí, tá? Então, é importante que esse profissional, ele possa ouvir o trabalhador, ele possa direcionar, né? Mesmo que ele não esteja dentro daquela equipe conhecida, tá? Outro profissional também importante é o nutricionista. Já que muitas empresas, né, além de oferecer a alimentação para o trabalhador, né, tem empresas que, pela distância, pela jornada de trabalho, elas oferecem, incluso aí nos benefícios para o trabalhador, a refeição, para que eles não tenham que ir para casa, porque, né, como eu disse, o caminho é longo e tal. E aí essa alimentação tem que ser balanceada, tem que ser seguida tem que ser prescrita por uma nutricionista, mas também a nutricionista pode ajudar a prevenir doenças que são causadas pela má alimentação. Até porque, né, o trabalhador, ele mantendo uma boa alimentação, um bom plano de exercícios, né, ou mantendo a sua mente, né, mais tranquila, mais harmoniosa, ele vai estar mais apto para o trabalho, mais descansado, mais preparado para o trabalho. Então, esses profissionais, eles vão estar aí atuando para o benefício do trabalhador. Um outro profissional também que pode estar incluído nessa equipe é o fonoaudiólogo. Tá? A fonoaudióloga, ela vai estar também trabalhando, prevenindo, principalmente doenças relacionadas à exposição ao ruído. Então, vejam que é uma equipe, podemos ter também outras áreas que não a saúde, mas advogados, que é importante, porque em muitas situações o trabalhador, ele se sente lesado pela empresa. Então, o advogado, claro que às vezes não sendo da empresa, mas que podendo ser oferecido aí até pela uma forma de consultoria da saúde pública, ele pode orientar o trabalhador, porque muitos ainda eles perdem direitos ou eles acabam não tendo seus direitos assegurados pela empresa quando eles sofrem acidentes, quando eles adoecem por uma doença ocupacional. Então, eles acabam sendo lesados e um advogado poderia ser importante para poder estar oferecendo uma forma de orientação, né, para esses trabalhadores. O campo de atuação dentro da saúde do trabalhador também ele é bastante abrangente. Quando a gente pensa, né, a saúde do trabalhador, essa equipe, eu vou pensar em quê? A gente às vezes pensa fábrica, né, usinas, mas a gente também pode estar trabalhando em escolas, supermercados, associações, né? Então, onde houver trabalhadores, essa equipe vai estar inserida. E em todo local há trabalhadores. É claro que às vezes uma empresa pequena, ela acaba não contratando uma equipe de saúde para cuidar da saúde dos seus trabalhadores. Mas ela pode ter ideias, né, consultar ideias, e aí esses profissionais também podem ser consultores, consultar ideias para proporcionar formas, né, de se manter a saúde desses trabalhadores. Tá? Então, eles também podem estar atuando em universidades, hospitais. No hospital também temos uma equipe que cuida da saúde dos trabalhadores, porque, né, quem cuida de quem cuida? A equipe de saúde está lá para cuidar de quem está doente.
Mas e quem cuida dessa pessoa, né? Quem cuida desse doente? Ele também sofre impacto na sua saúde. E hoje, que é também uma área que está bastante em evidência, é a saúde pública. Então, nós temos já dentro da saúde pública, das unidades de saúde, né, das secretarias de saúde, essa equipe voltada para os trabalhadores, porque preparada para atuar com os trabalhadores da mesma forma que nós temos a estratégia de saúde da família. Nós temos uma política, que é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que ela implantou uma rede nacional uma rede de referência de atenção integral à saúde do trabalhador. Então, essa rede ela vai treinar profissionais da saúde para poder cuidar dos trabalhadores, já que os trabalhadores também são o público que deve ser atendido pelo SUS. Mas não é um público que vai ao posto de saúde, não é um público que está nas suas casas quando a equipe da saúde da família vai fazer uma visita. Então, da mesma forma que temos a equipe de saúde da família, teremos, né, e temos em alguns locais a equipe de saúde dos trabalhadores, tá? Então, é um campo também bastante em crescimento. E aí, dentro dessas áreas, e envolvendo esses profissionais, poderá ser trabalhado, poderá e deverá, né, ser trabalhado a prevenção ao adoecimento. A saúde do trabalhador ela deve prever a prevenção e a manutenção da saúde, e não a assistência direta ou somente a reabilitação. Então, a gente tem que evitar que o trabalhador adoeça. De que formas? Né? Então, várias medidas podem ser tomadas para isso. Medidas simples até. Como eu falei para vocês que a satisfação do profissional já gera para ele uma condição de saúde, essas empresas que oferecem o bolo do aniversariante do mês, que fazem aquele agrado na Páscoa, sabe, mandam uma caixa de chocolate, um ovo da Páscoa, oferecem ginástica laboral. Tem empresas que têm convênio com academias, tá? Tem empresas que têm convênio com institutos de cuidado, até de beleza, né, de salão, né, porque sabem que para a mulher é importante manter unhas feitas, a boa imagem, boa aparência. Isso é cuidar da saúde, né? O autocuidado é cuidar da saúde. Então, várias ações podem ser feitas no sentido de promoção à saúde. É só ter ideias. Né? Então, a gente vê, às vezes, no jornal, falar assim, a empresa que aboliu o uniforme. O fato de você abolir o uniforme quer dizer que você está dando mais liberdade para o trabalhador, para que ele se sinta mais à vontade em casa, para que ele, com a sua roupa, consiga expressar como ele se comporta. E assim ele se torna mais contente, ele fica mais satisfeito. Tem empresas que oferecem local para dormir depois do trabalho, depois do almoço. Então a pessoa almoça lá e vai lá e tira um cochilo, né? Dorme um pouquinho, assiste televisão, joga sinuca, joga baralho. Então isso está incentivando o quê? A convivência, a integração entre os trabalhadores, né? Então tem empresas que oferecem biblioteca, leitura para depois do almoço. Quando elas oferecem, né, a restaurantes. Eu já vi empresas que ofereciam a quick massage, aquela massagem que a gente vê nos aeroportos ou em parques também, né, que a gente senta numa cadeira. Eu já vi empresas que ofereciam, então o trabalhador, durante a jornada de trabalho, ele ia até o serviço de saúde da empresa e ele recebia uma sessão de 15, 20 minutos de massagem. Então, tudo isso são formas de se oferecer a saúde. E aí tem gente que pensa que ainda oferecer a saúde para o trabalhador é só dar vacina. Ah, não, eu estou vacinando os trabalhadores, eles estão ótimos, já estão bem acompanhados. E, na verdade, não é isso, né? Isso pode, claro, o trabalhador, isso pode gerar um certo custo para o empregador, né? Mas é um retorno, ele vai ter um retorno. Porque quer retorno melhor do que a satisfação do empregado? Né? O empregado satisfeito, ele vai trabalhar muito melhor. E é isso que os empregadores têm que entender. Que quando o trabalhador ele é parceiro, ele veste a camisa, ele gosta do que faz, a produção melhora, a responsabilidade melhora e, para nosso lado, né, ele não adoece. Então, assim, vocês podem, né, até se colocar como exemplos, né? Quem aqui se sente feliz, quem se sente satisfeito, quem pode dizer, olha, eu gosto do que eu faço, eu nunca adoeci. Tem gente que fala com orgulho, eu nunca peguei um atestado, nunca precisei me afastar por atestado do meu trabalho.
Então, quer dizer que é uma pessoa saudável e que se compromete com o que faz. Então, dentro dessas ações, além dessas ações que eu disse, que podem ser ações, né, criativas, e até com baixo custo, também pode ser feitas ações de prevenção primária, que seria estabelecimento de proteção específica para os trabalhadores. Então, em algumas funções, de acordo com o risco que o trabalhador é exposto no ambiente laboral, ele tem que utilizar certos equipamentos para se proteger. Então, ele vai ter que utilizar um capacete, uma bota, um protetor auditivo, um jaleco, um óculos, uma luva. Então, são proteções específicas e, dessa forma, evitar o acidente. Não sei se vocês já tiveram contato com algum acidente de trabalho, já se acidentaram no ambiente de trabalho. Então, tem acidentes que são, né, assim, acabam passando desapercebidos, como, martelei o dedo, furei o dedo, escorreguei no chão, caí sentado no meio do pátio lá no meu serviço. Mas tem acidentes muito sérios que acabam, né, tirando a vida do trabalhador. Então, essa forma de prevenção específica, ela pode proteger, em muitos casos, a saúde dos trabalhadores. Também pode ser uma prevenção secundária, que seria um diagnóstico precoce. E os trabalhadores, eles têm que fazer exames durante a sua atuação no serviço, no trabalho, nas empresas, para poder ver se o risco que ele se expõe no ambiente de trabalho, se aquilo está levando ele ao adoecimento. São chamados exames periódicos, exames admissionais, demissionais. Também talvez você já tenha passado por isso. Ele é um exame importante, ele deve ser feito minuciosamente. É o médico que vai conduzir esse exame, essa avaliação clínica, deve fazer uma avaliação minuciosa, né, detalhada, para poder acompanhar de fato a saúde do trabalhador. E uma forma de prevenção também terciária seria a reabilitação de um trabalhador que sofreu um acidente, que acabou ficando com sequelas desse acidente e ele precisa ser reabilitado. Hoje, não é qualquer profissional que se acidenta que consegue uma aposentadoria. Antigamente se falava, né, perdeu o dedo, né, perdeu o dedinho do pé, sei lá, sofreu um acidente dessa forma e acabava se aposentando. Hoje, se o trabalhador perde uma perna, ele coloca uma prótese. Se ele perde um braço, ele vai trabalhar com outro. Então, até porque não haja dinheiro para poder aposentar todo mundo, né, porque os acidentes ainda acontecem muito. Então, se diminuíssem o número de acidentes, diminuiria também essa solicitação, essa necessidade de aposentadoria. Então, já existiu uma época que as pessoas, e tem relatos, né, que trabalhadores amputavam o dedo, se cortavam mesmo para poder receber uma aposentadoria. Hoje isso não existe. Hoje a aposentadoria é só para casos que realmente o trabalhador está incapacitado. Por exemplo, alguém que sofreu um acidente de carro, teve uma lesão neurológica séria, que não tem mais preservação da capacidade cognitiva, intelectual, e aí sim ele poderá ser aposentado. Mas a amputação, perder o pé, a mão, o braço, vai colocar uma prótese, vai se reabilitar. Isso é importante para manter esse trabalhador, né, na sociedade, já que o que ele faz identifica ele na sociedade. Como eu estava falando para vocês, né, que a empresa ela tem a necessidade de acompanhar a saúde dos trabalhadores também por conta do cumprimento a uma legislação. Então, a empresa ela tem que seguir as normas regulamentadoras em saúde e segurança do trabalhador. São normas que foram definidas a partir de 1978, através da portaria 3.214 de 1978, portaria do Ministério do Trabalho, onde ali foram definidas algumas normas específicas para segurança e saúde dos trabalhadores em diversos campos de atuação. Então, hoje nós temos 32 normas regulamentadoras, normas que vão falar sobre trabalho, segurança e saúde no trabalho portuário, aquaviário, em canteiros de obra, em serviços de eletricidade, em espaços confinados. Então, são várias normas que que foram criadas pensando em regulamentar as condições de saúde e de segurança para as situações que ofereciam maior risco para os trabalhadores. E as empresas têm que seguir essas chamadas NRs, porque elas serão fiscalizadas pela Delegacia Regional do Trabalho,
pelo Ministério do Trabalho, porque o não cumprimento dessas normas regulamentadoras vai gerar, né, uma consequência para as empresas. Pode ser uma consequência de advertência, pode ser uma consequência, né, de uma multa. Então, isso vai gerar consequências negativas para a empresa. Dentre essas normas regulamentadoras, algumas normas são, assim, elas não são tão específicas para determinados tipos de serviço. Como eu citei para vocês, que tem norma, por exemplo, eu sou enfermeira do trabalho, eu fui contratada para trabalhar no Porto de Santos. Então, eu vou lá na ANR, que vai falar sobre atuação em serviço segurança e saúde do trabalhador em serviço portuário, porque é o que me interessa, é onde está o meu processo de trabalho. Mas algumas normas regulamentadoras são básicas, devem ser de conhecimento tanto dos trabalhadores quanto da equipe que vai trabalhar com os trabalhadores, independente do setor, do processo de trabalho envolvido. Essas normas regulamentadoras são a NR4, que fala sobre o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que obriga as empresas a colocarem esses profissionais, né, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, técnico de enfermagem e de segurança do trabalho nas empresas. Também a NR5, que fala sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, independente do processo de trabalho, toda empresa deve manter uma CIPA. De repente, alguém aí até cipeiro, e a CIPA é um órgão importante, são membros que são eleitos pelos trabalhadores para representar e para atuar também nessa preservação da saúde. Também outra norma regulamentadora importante, NR6, que fala sobre a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual. Então, são aqueles equipamentos que às vezes o trabalhador considera chato, né, considera que incomoda. Eu, como sou enfermeira, já vi muito colega dizer, mas eu não gosto de funcionar com luva, a máscara incomoda. Mas são dispositivos que vão evitar o adoecimento desse profissional. O capacete, a bota, né, então são dispositivos necessários. E o trabalhador, ele tem que saber que é o empregador que fornece esse dispositivo. O empregador não pode cobrar do trabalhador, né? Falar, olha, você tem que comprar seu EPI. Nada disso. É a empresa que tem que fornecer, tá? Também uma outra norma importante de conhecimento geral é a NR7, que fala sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse aqui diz que quais são os exames que os trabalhadores têm que fazer, mediante a exposição a determinados riscos e qual que é a periodicidade. Uma coisa importante para os trabalhadores. Nós trabalhadores, a gente não tem que arcar com exames. Esse negócio de falar assim, olha, eu vou te contratar, a empresa fala, você está em processo de seleção, então você vai lá no laboratório de sua preferência, faz esses exames, você paga e me traga os resultados para você poder, né, passar pela perícia médica da empresa e aí ser contratado. Então, nada disso. Tá? O empregador, ele tem que custear esses exames, né? Independente da complexidade do exame, do custo do exame, é de custo do empregador e não do empregado. Também outra norma importante de conhecimento é a NR9, que fala sobre a prevenção de riscos ambientais. Então, de riscos nós temos riscos químicos, físicos, ergonômicos, de acidente, que é poeira, ruído, excesso de luminosidade, posições anti-ergonômicas. Tá? Também temos a NR15 e a 16, que fala sobre trabalhos e operações perigosas e insalubres, como eu já mencionei no início da nossa conversa. Tem muita gente que prefere trabalhar na insalubridade, na periculosidade, para ganhar um adicional. E olha, eu vou falar para vocês, gente, esse adicional, ele é tão insignificante perto do que a pessoa vai ter que gastar se ela realmente adoecer pela exposição àquilo lá, porque a insalubridade, você está recebendo um valor mínimo aí, sei lá, às vezes não chega a 100, 150, 200 reais, nem isso, porque você pode adoecer. Né? E se você adoecer, não vai ser agora, vai ser daqui 10, 20 anos. E aí, alguém guarda esse dinheiro da insalubridade para uma poupança, para um adoecimento? Não. E a periculosidade? Você recebe periculosidade quando você está exposto a um lugar tão perigoso que pode levar à morte do trabalhador. E aí, quem recebe periculosidade? Guarda esse dinheiro para fazer uma poupança para quem ficar, né, órfão ou viúvo? Também não. Então, o ideal é que não hajam locais perigosos ou insalubres e não que as pessoas queiram trabalhar nesses locais para ganhar um pouco mais. Também nós temos a NR17, de conhecimento comum, que fala sobre ergonomia. Essa questão da gente sentar com uma postura adequada, ter mobiliários adequados, ajustáveis, né, saber como
as pausas que a gente tem que ter nos intervalos, quem digita, quem trabalha muito com digitação, quem trabalha exposto a temperaturas, então também é bem interessante. E também a NR24, que fala sobre condições de higiene e conforto no ambiente de trabalho. E aí tem muita gente que, a empresa oferece banheiro para o trabalhador tomar banho, mas o banheiro tem péssimas condições de higiene. Oferece refeitório, mas que não tem conforto algum. Então não é só oferecer, é oferecer com dignidade, oferecer com respeito, oferecer com saúde e com segurança. Bom, então essas são normas de conhecimento comum, e aí depois outras, como eu falei, são 33 normas regulamentadoras, outras são mais específicas. Essa é a principal legislação que o empregador deve seguir e que deve ser de conhecimento do profissional que pretende trabalhar promovendo a saúde do trabalhador e também de conhecimento dos trabalhadores, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema, que vocês tenham aproveitado, que possa ser útil tanto numa escolha de atuação profissional, quanto em uso das próprias dicas como trabalhadores que vocês são ou serão, ok? Então, espero que vocês, como eu disse, tenham gostado. Até logo, até uma próxima oportunidade.